Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 ao 23. É uma passagem bastante conhecida, mas para os que estão nos visitando hoje, com muita alegria, nós estamos trabalhando aqui os domingos, começamos no domingo passado, acerca de um tema. Nós gostamos muito de trabalhar com série de mensagens. Essa é uma igreja de discipulado, é uma igreja que tem interesse em nutrir na vida dos nossos irmãos a mensagem do Evangelho, para que os nossos irmãos continuem triplicando ou multiplicando a vida de Cristo por onde quer que passar. Então, nós estamos trabalhando aqui com o tema discípulo radical. Aí depois, você deixa aí no telão o tema, para que a gente possa então se interagir com essa mensagem. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 1, do versículo 1, Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 23. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondeu, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que vocês ouvem, e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Vamos todos, após mim, repetir o último versículo, versículo 23. Repita após mim: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60
disse a vocês no domingo passado, hoje nós daremos sequência, e nos próximos domingos também, acerca do tema discípulo radical. Nunca foi tão necessário, meus irmãos, nós falarmos sobre o que é ser um discípulo de Jesus verdadeiramente. Nunca foi tão necessário falar acerca do reino como nos dias de hoje. Nós estamos vivendo em tempos desafiadores, tempos em que a nossa fé tem sido bombardeada acerca de tantas coisas que a gente recebe todos os dias, que a gente se alimenta todos os dias de forma consciente e inconsciente. Nós estamos vivendo agora a era da inteligência artificial, não é assim? Gente, a coisa está tão prática, de certa forma é positivo, mas ao mesmo tempo é perigoso. Tudo que você precisa agora, a inteligência artificial ela já resolve, não é assim? As novas tecnologias, as coisas estão muito práticas e fáceis para todos nós. E muitos de nós, como cristãos, nós já perdemos muitas vezes o tato das coisas espirituais, dos nossos ouvidos em estarmos atentos acerca do que Deus quer falar conosco, acerca do caminho que o Espírito Santo nos chama todos os dias, que nós precisamos trilhar e andar nele. Então nunca foi tão necessário falarmos sobre quem são, ou se eu sou um discípulo radical. Eu expliquei para vocês na semana passada que o discípulo radical é aquele que deseja e quer caminhar com Cristo, mesmo diante de uma jornada espinhosa, mesmo diante quando a vida não lhe oferece primazias, quando a vida não lhe oferece bonança, quando a vida traz tudo o contrário, muitas vezes, o que o Evangelho diz. Quando muitas vezes eu preciso dizer não para mim mesmo, Maiara. Quando muitas vezes eu preciso morrer para os meus sentimentos, para os meus pensamentos, para o mundo, para o pecado e para a carne, daquilo tudo que me afasta de Deus. Então ser discípulo radical é dizer: Jesus, eu estou disposto a morrer para mim, para a carne, para o mundo e viver plenamente em Ti. E isso não é, gente, mérito nosso, porque por nós mesmos nós não conseguimos. É impossível nós viver uma vida plena, ou essa vida em abundância, ou a vida de abundância que Deus nos chamou para viver por nós mesmos. Se não for a graça de Deus em nós jamais conseguiremos vencer. E é por isso que hoje o Espírito Santo nos convida a refletirmos acerca da parábola do semeador. Nos tempos de Jesus, só para que vocês entendam já no início dessa introdução, a religião, gente, era muito presente na vida de todos. Todos nós aqui que já lemos os evangelhos, todos nós que entendemos um pouco do contexto histórico e cultural, nós vamos ver que tanto os judeus como os romanos da época de Jesus, eles sempre viveram debaixo de regras religiosas, sim ou não? Eles sempre viveram debaixo de uma política cultural, de suas leis, das suas religiões, mas nem sempre as religiões das suas épocas transformavam a vida das pessoas. E é tão interessante que nós precisamos aqui frisar que Jesus ele não veio para trazer uma religião. Jesus não veio para defender os evangélicos, que nós tanto batemos no peito e falamos: eu sou evangélico. Jesus não é religião. Jesus ele não veio trazer uma placa, olha, essa é a placa, não. Jesus veio trazer a vida para aqueles que decidiram viver debaixo do seu senhorio. Jesus não estava preocupado se o nome da placa X, da placa Y era a religião X ou assado, não. Jesus veio trazer a mensagem, a cultura do reino para aqueles que desejavam viver debaixo do seu discipulado. Por isso que discípulos de Jesus, ou discípulos radicais, são aqueles chamados, aqueles que decidiram viver não para si mesmo, mas segundo a vontade dele. E é por isso que nós vamos entender que quando os nossos corações eles estão abertos para essa mensagem do reino, para essa cultura do reino, nós não estamos preocupados se o templo está cheio, quantas pessoas vão estar, o que vai acontecer lá. Nós só queremos mergulhar, porque a
ele diz assim: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. João 10, 10. Mas eu vim para que tenham zoe, vida, vida de Deus. Essa vida em abundância, essa vida plena, que mesmo em tempos desafiadores nós desejamos Ele. Então, os fariseus, por exemplo, da época de Jesus, eles sabiam tudo de lei, gente. Eles conheciam as escrituras de cor e salteado. Eles jejuavam 3 vezes ao dia. Eles oravam publicamente. Eles externamente lhe tentavam demonstrar uma santidade que não era verdadeira. Eles tentavam mostrar para as pessoas que a mudança que Deus queria deles era externa e não interna. Mas aí no discipulado de Jesus as coisas mudam. Jesus fala: eu quero mudar, é transformar o coração de vocês. A minha intenção é mudar vocês de dentro para fora. A minha intenção é trabalhar no caráter de vocês, para que onde vocês chegarem, as pessoas olhem para vocês e dizem: olha, ali tem um discípulo verdadeiro de Jesus, ali tem um cristão de verdade, ali tem alguém que dá testemunho do Evangelho daquele que diz o Cristo. É sobre isso o Evangelho. Não é ter uma placa enraizada na minha peça dizendo: eu sou da igreja evangélica fulano de tal, eu sou crente da igreja X. Mas Jesus quer que todos os dias nós nos misturamos com Ele e Ele em nós, de maneira que não haja diferença entre o Cristo e nós. Pequenos Cristos, eu e você, imitadores dele, vivendo a vida dele, que ele propôs para que nós vivêssemos. Então os fariseus, eles tinham essa autonomia de dizerem: nós somos os doutores da lei, nós somos religiosos, nós somos os fariseus, nós sabemos tudo de teologia, nós temos doutorado em teologia. E não é verdade, gente. Até porque até hoje eu estudo teologia, é importante. Mas quando a letra substitui a essência, nós precisamos descer e falar: Jesus, misericórdia, eu preciso do Senhor, porque eu posso ser letrado em teologia, eu posso ter todas as faculdades, mas se a minha vida não refletir o caráter de Jesus, eu preciso converter o meu coração novamente. Glória a Deus. Esses homens tinham tudo, doutores em teologia, assim como Nicodemos, mas não tinham experimentado o novo nascimento. É por isso que nesse tempo Deus chama discípulos radicais, que decidam viver na íntegra o verdadeiro discipulado de Jesus. É fácil, gente, porque ser discípulo não significa que você vai ser correto em tudo. Não é isso. Não significa que você não vai errar. Ser discípulo de Jesus, você está dizendo: ainda com as minhas falhas, ainda capengando, ainda que me arrastando, eu quero Deus. Eu desejo Deus para mim. Porque o discípulo de verdade, gente, ele deseja que Deus se esmague ele mesmo. O discípulo verdadeiro, ele tem essa fome de Deus. O discípulo verdadeiro, todas as vezes, que ainda que ele está lá, como oleiro no vaso, sabe, sendo trabalhado por Deus, aquele vaso de barro, ele fala: Senhor, me espreme mais, mas eu quero ser parecido contigo. Isso é o discipulado, gente. Esse é o discípulo radical, que o Evangelho nos convida a criar. Não é fácil, mas não é impossível se você permitir que essa vida de Deus nasça em você. Os fariseus eram doutores, mas os seus corações estavam endurecidos. Eles ouviam, mas não entendiam. Eles falavam de Deus, mas não viviam o que eles ensinavam. Havia também aquele povo mais simples, as pessoas que seguiam Jesus. Jesus pregava, os milagres aconteciam. Essas pessoas até tinham sede de Deus, mas aí as coisas que aconteciam, as pressões da vida, os vitupérios da vida, as dificuldades da vida, os tiravam logo do caminho. Eles absorviam as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, mas eles não aguentavam as pressões. Eles pulavam fora. Tinha aquela multidão também que seguia Jesus. Eles seguiam Jesus pelo pãozinho que Jesus multiplicava, pelos peixes que Jesus multiplicava.
Mas logo depois eles viravam as costas, porque eles só queriam aproveitar os benefícios do reino. Mas eles não estavam interessados em ouvirem, por exemplo, o Sermão do Monte, que significa como ser verdadeiramente um discípulo com o caráter de Deus. Eles não estavam interessados em ouvir aquelas palavras, porque a mudança de caráter, gente, dói. Essa transformação que Deus quer fazer em nós dói. Então, essas pessoas se seguiam pelas opiniões dos outros. Elas viviam a sua vida enraizada naquilo que os outros achavam delas. O que estão pensando de mim? Ah, você está todos os dias na igreja? Ah, mas você está sempre orando? Ah, mas você está sempre jejuando? Ah, mas você está sempre fazendo alguma coisa para Deus? E se incomodava aqueles que não faziam. Então, gente, era um tempo muito parecido com o nosso, cheio de religiosidade, mas com pessoas vazias, pessoas rasas, pessoas sem raízes. Hoje, muitas vezes, quando você conversa com um crente que se diz evangélico, às vezes você não sabe discernir se ele realmente é um cristão ou não, porque as suas vidas são tão vazias de Deus, que elas não conseguem mostrar frutos através das suas vidas. Então hoje nós também vivemos uma época muito parecida ao tempo de Jesus. A gente vê um cenário de igrejas cheias, eventos gospels lotados, as playlists aí bombando, né? De novas músicas, de novas músicas novas, e assim milhares de pessoas estão sendo influenciadas pelos influencers digitais, que são os gospels também, e está tudo bem. Mas a questão é, será que essas pessoas, assim trazendo para a minha vida, será que verdadeiramente os seus corações foram literalmente transformados por Deus? Será que as suas vidas passou por essa transformação para esse discípulo radical que o Evangelho nos chama a ter? Nós podemos ter tempos cheios, isso não é pecado, ao contrário, é bênção, é benéfico, estamos orando para que isso aconteça. Embora sejamos uma igreja nova, a nossa preocupação aqui não é ter um tempo cheio de pessoas vazias. Pelo contrário, nós queremos um tempo cheio de pessoas cheias. Porque quando nós estamos cheios da glória, onde nós estivermos, nós faremos a diferença. Então esse tipo de sermão que Jesus nos convida aqui a pregar e a ensinar é um sermão para poucos que desejam verdadeiramente trilhar esse discipulado, viver esse caminho, converter os seus corações em corações verdadeiros para Deus. Tem muita gente ouvindo a palavra das boas novas, mas poucas pessoas praticando. Pessoas animadas nos cultos, a gente até chora, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na semana, as suas vidas estão vazias. É por isso que o Senhor nos chama, gente, para esse discipulado radical. Ser discípulo raiz é morrer todo dia para aquilo que nos afasta da proposta de Deus, da proposta do Evangelho. Morrer para a carne eu não quero. Ah, mas está difícil, mas mesmo assim eu renuncio. É renunciar, é pegar a cruz e seguir Jesus. Esses são os critérios para ser um discípulo radical. Por isso Jesus, para trazer uma verdade das boas novas, dessas pessoas que precisavam verdadeiramente entender o propósito do discipulado radical, ele veio contar essa história para nós, através de uma parábola. Todos nós sabemos que quando Jesus trazia uma parábola, ou ele ensinava através de parábola, ele queria aplicar alguma verdade sobre a cultura do reino. Repita após mim: nós estamos neste mundo, mas nós não somos aqui. Nós vivemos neste mundo, mas nós trazemos para as nossas vidas a cultura do reino. E o que é a cultura do reino? E aí, gente, e o que é a cultura do reino? É viver não do jeito que eu quero neste mundo, mas é viver do jeito que a cultura do reino nos inspira e nos convida a viver. E esse é o desafio de ser crente. Esse é o desafio, meu irmão, que a gente está vendo que o mundo, nós estamos inseridos aqui em que o mundo tem seus princípios e valores, aí nós somos cristãos. Aí vem Jesus e fala: não é assim. Ah, mas a sociedade diz assim. Ah, mas eu vi na internet assim.
assim, não é desse jeito. É do jeito que eu estou falando. É do jeito que a minha palavra quer. E é por isso que muitos pulam do barco. Muitos pulam fora. Por isso que Jesus, ele trouxe para nós uma verdade sobre essa semente e o solo. Exatamente para exemplificar isso. Ele contou essa parábola do semeador, gente, para mostrar para nós que não basta apenas ouvir a mensagem. É preciso deixar que essa mensagem entre nos nossos corações. É necessário permitir que essas mensagens criem em nós raízes e transformem as nossas vidas de maneira que a gente dê fruto. Essa é a proposta dessa parábola. A semente é o quê? É a palavra de Deus. E a semente, gente, ela é igual para todos. Por quê? Essa palavra é imutável. Ela é inalterável. Ela não muda. Mas o que muda é o que nós vamos ver aqui. É o perfil de cada solo onde essa semente ela é inserida. O solo é o meu e o seu coração. Então essa parábola é, na verdade, um espelho. Ela mostra que o verdadeiro discípulo não é quem apenas escuta a palavra, mas é quem responde a palavra com obediência e perseverança. Essa pessoa, sendo ela um discípulo radical, se a semente ela cai no solo fértil, ela não apenas vai ouvir, ela vai entender, ela vai praticar e ela vai frutificar. Ou seja, mesmo quando há pressões, mesmo quando há críticas, dores e distrações, essa semente, ela gera em nós uma mudança, gente, radical. Por isso que o Evangelho é radical. Ou você é, ou você não é. Ou você está, ou você não está. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ele defende algumas práticas que não são bíblicas. E é interessante que ele pega um assunto da teologia, que é a graça, para tentar justificar a sua versão acerca da sua verdade. Desculpa. E aí, esses dias até eu publiquei na página da igreja acerca da graça e a hipergraça. Vocês viram lá, né? Qual que é a diferença de graça para a hipergraça? A graça, ela nos chama como nós estamos. Mas a graça, ela não quer que você permaneça como você está. A graça, ela te acolhe, ela te chama do jeito que você é. Venha a mim, todos que são cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, aí vem a mudança. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então assim, a graça, ela te acolhe, ela te chama do jeito que você está, sujo, maltrapilho, arrebentado, ladrão, criminoso, do jeito que você está. Vem a mim, todos que estão cansados, todos. Aí a graça, através da educação bíblica, através das instruções, através da palavra, ela vai te moldando, ela vai te transformando. Aí depois dessa transformação acontece o quê? Opa, o fruto já está em mim, agora eu vou frutificar, eu vou dar fruto 100, 10 por 1, 100 por 1, e 30, e assim vai, a gente vai multiplicando. Isso é graça. Nós não merecemos. Deus nos pega sujo, arrebentado, sem nenhuma possibilidade. Aí Ele vem, coloca roupa nova, não é assim? Ele nos transforma, Ele vai nos mudando, nos moldando. Agora fala, filha, agora você já é um discípulo. Vai dar fruto. Onde você passar, onde você estiver. Não seja um religioso, seja um discípulo. Seja um discípulo. Mas a gente está cheio de pessoas religiosas que entendem não a graça, ela me dá a liberdade para eu continuar do jeito que eu estou. A graça, ela não te dá licença para você pecar, para você continuar pecando, para você continuar no mesmo erro. A graça, ela te instrui. A graça, ela te capacita. A graça, ela te dá força. Ela te dá condições para você continuar dando fruto, vivendo de fé em fé, de vitória em vitória, sendo transformado de glória em glória. É o que a palavra diz. Ela vai te moldando, abrindo caminhos, te dando instruções para você galgar novas possibilidades em Deus. Aí vem a hipergraça. Deus, Ele só te acolhe. Venha após mim. Mas continua aí, ovelhinha suja no barro. Continua aí deitada. Continua aí no seu pecado. Continua do jeito que você está, porque Deus ama só o seu coração. Aí eu fico preocupado com isso. Porque tem um monte de gente hoje vivendo a hipergraça, mergulhados, gente, mergulhados literalmente em coisas que
assim, você fala, meu Deus, às vezes nem o ímpio tem um caráter tão sujo como esse que se diz cristão. Porque abraçar a hipergraça, não a graça. Porque a graça me salva, uma vez salvo, salva-se para sempre. Então eu não preciso passar pelo crivo do discipulado, que é essa mudança radical que o Evangelho nos chama, de sermos transformados de dentro para fora. Então eu continuo pecando e pecando e pecando, cheio de justificativas para Deus. Aí eu substituo esse chamado ao discipulado e eu vou vivendo conforme eu quero, conforme eu acho, conforme o mundo prega, conforme a minha carne deseja. Aí eu vou para a prostituição, para a fornicação, para o adultério. E assim vai, gente. E assim vai. E aí eu estava conversando com essa pessoa e ela queria debater biblicamente comigo. Não, porque a graça, Jesus já levou tudo. Eu não tenho condições, é claro que eu não tenho. Nós não temos condições de fazer a mudança que só o Espírito Santo pode. Mas ser um discípulo radical é aquele que deseja, mesmo quando ele não pode, mesmo quando ele não tem força, mesmo quando ele fala, olha como diz o apóstolo Paulo, aquilo que eu quero fazer eu não faço, porque o pecado está em mim, aquilo que eu quero aquilo que eu não quero eu faço, porque o pecado está em mim, mas a tua graça me basta. É aquela pessoa que se arrepende todos os dias, é morrer, gente, todos os dias para nós mesmos, não é ser perfeito. A graça não está te chamando para você ser perfeito, para você ser perfeita, mas a graça está te chamando para você viver no modo da cultura que o reino exige, no modo que a cultura do reino te ensina a viver. É isso. Então nós vamos ver na parábola que Jesus começa a contar a história. Jesus estava rodeado por uma multidão. Era tanta gente que ele precisou, gente, ali na praia, começou a pregar. Mas em vez de Jesus usar teologia complicada ou termos difíceis, ele falava por meio de histórias. Então era isso. As parábolas eram exemplos do dia a dia, agricultura, pescaria. Então Jesus sempre usava uma situação do dia a dia daquele povo para contextualizar a sua verdade. Porém, mesmo sendo histórias simples, nem todos captavam o que Jesus realmente queria dizer. Olha que coisa tremenda isso, né? Mesmo sendo história do dia a dia, nem todos que estavam ali rodeados entre as multidões captavam o que Jesus estava dizendo. Porque a mensagem mais profunda só era percebida por aqueles que tinham o coração aberto, por aqueles que tinham sede deste Deus, por aqueles que estavam dispostos a escutar a verdade de Deus. Então Jesus, ele não falava apenas para informar alguma coisa. Jesus, todas as vezes que ele usava uma parábola, uma história, era para transformar alguém, era para transformar algum coração. Então a parábola do semeador é uma dessas histórias, né? Nela a semente representa a palavra e o solo representa os corações. A pergunta é, qual é o tipo de solo que é o meu e o seu coração aqui esta manhã? É a pergunta de Deus para nós. Existe aqui nessa parábola 4 tipos de solo. Jesus começa falando no versículo 3 que o primeiro solo, a semente caiu aonde? Versículo 3 aí, Neia, por favor, versículo 4, perdão. E falou-lhe, e quando semeava, uma parte da semente caiu aonde, gente? Junto ao caminho. Essa semente que caiu junto ao caminho aqui representa o coração duro. Esse é aquele tipo de pessoa que até ouve a pregação, até frequenta a igreja, mas a palavra não entra nos seus corações, gente. Ela bate, escorrega e logo o inimigo vem, rouba a palavra no coração delas. A pessoa já chega com o coração muitas vezes trancado, cheio de críticas, sabe? Eu não sei quem vai pregar, não sei se essa palavra for boa, eu até recebo, mas se não for, eu descarto, sabe? Quando a pessoa já vem para a casa de Deus com o coração trancado, vai muitas vezes só para ver o que vai acontecer, se o fulano cantou bem, se olha se tocaram bem, olha se me tocou, se não me tocou, então eu saio só criticando. E aí a gente não consegue ver Jesus na vida da gente, Jesus na vida da igreja. Gente, olha que culto poderoso que está sendo hoje, olha que glória, olha que essência, olha que presença. Mas o solo que está à beira do caminho, ele não consegue, porque ele não vem com seu coração apto para ouvir e apto para absorver. Ele vem para criticar, ele vem para murmurar. Então ele não dá lugar ao Espírito Santo para fazer a obra que ele precisa fazer na vida dele. Lembra de Faraó?
Deus manda as pragas. Faraó, coração endurecido. Deixa meu povo ir, Faraó. Deus falando, deixa meu povo ir. E Faraó com o coração endurecido. Pessoas que vão ao culto, mas só pensam em sair dali para reclamar. Para chegar ao celular, criticar o pregador, criticar quem cantou, quem pregou. Aí no dia do culto não foi o que eu pensei, o que eu achava. São solos de um coração que a semente caiu à beira do caminho. São aquelas, essa mensagem não foi para mim, foi para o fulano, mas se não fosse para você, você não estaria aqui. A Bíblia diz que quem vive de mente fechada perde o que Deus quer plantar no seu coração. Sabe por quê? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Se você quiser pensar e sentir o que Deus quer pensar e sentir para você, você passa desapercebido. Você não consegue filtrar aquilo que Ele tem para você. A segunda semente, versículo 5, caiu aonde, gente? E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu porque não tinha terra funda. É um solo pedregoso, é aquele solo da fé superficial. Sabe Tomé? Eu preciso ver para crer. Não é assim? Eu preciso tocar para ver se Deus realmente está falando comigo. Eu preciso pensar se é realmente Deus. São aquelas pessoas que recebem a palavra até com empolgação. Sabe? Nossa, que culto, que glória, que maravilha. Se emociona no culto, a gente chora no louvor, posta até os versículos nas redes sociais, mas ela não se aprofunda. Sabe por quê? Quando vem as lutas, na primeira tempestade, ela desiste. Não tem raiz, gente. E quando essa semente cai nesse solo, nesse coração que não tem raiz, a gente abandona Jesus, mesmo sabendo que Jesus está no barco. Lembra dos discípulos? Capítulo 6 de João, lá no capítulo 6, versículo 66, quando Jesus estava dando um sermão bem duro, difícil como esse aqui hoje, né? Jesus estava falando, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Alguns olhavam uns para os outros, duro é esse discurso, hein? Será que essa mensagem aqui é de Deus? Vocês se lembram dessa passagem? Duro é esse discurso. E Jesus continuava a falar, porque só quem estava com o seu coração atento, seus ouvidos atentos, estavam entendendo, porque o Espírito Santo estava usando a vida de Jesus para falar. Duro é esse discurso. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, aquele que não tem comunhão comigo não pode ser meu discípulo, não tem parte comigo. Aquelas pessoas sensíveis espiritualmente entenderam a proposta daquelas palavras, mas aqueles que não estavam ali com um desejo de mudança, de ser um discípulo radical, acharam que aquele sermão era muito duro. No dia seguinte, não tinha mais culto, porque o sermão de Jesus estava muito duro na época. Duro é esse discurso. Então muitas vezes essas pessoas estão até animadas para fazer a obra de Deus, mas somente quando você percebe realmente se ela passou o crivo do discipulado, é quando surgem os problemas, quando vem as críticas, quando vem a tempestade, quando as coisas não saem conforme o planejado. Aí essas pessoas, elas, fogo de palha espiritual. Não, estamos juntos, é Deus, vamos lá, movimento, que bênção, a igreja zoa e começam até empolgadas. Mas vem as questões da vida, do mundo, da carne, os desejos. Aí aquela emoção dessa fé superficial evapora-se. Emoção não sustenta a fé. Repita após mim, a minha emoção não sustenta a minha fé. Os meus sentimentos não garantem uma fé sólida. Se as minhas raízes não estiverem embasadas no Evangelho de Cristo, a minha emoção não transforma a minha vida. Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Emoção não sustenta. Só raízes profundas resistem às tempestades, gente. Só raízes profundas resistem às tempestades. Por isso que todos os dias nós precisamos mergulhar
sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. É o solo entre espinhos. Diz que a semente caiu entre os espinhos. E o que aconteceu? O sol veio e queimou, porque não tinha raiz. É uma característica de uma pessoa que tem o seu coração dividido. Essa pessoa até recebe bem a palavra, mas o coração está cheio de qualquer outras coisas. Preocupações com dinheiro, status social, aparência, o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar. As pessoas estão com a mente ocupada demais com um bando de coisas, com um monte de coisas, que elas não conseguem discernir o que Deus tem para elas. A palavra ela vem, mas rapidamente ela é sufocada. A semente ela é sufocada, por isso que não cresce, não tem raiz. Imagine vocês uma árvore, gente, sem uma raiz. O que acontece? Quando você bate nela assim, o que acontece? Está oco, né? Assim, aquele barulho, né? Uma coisa oca, aquelas folhas secas, sem fruto, uma árvore sem fruto. Gente seca. Já conversou com gente assim? Sem profundidade, sem raiz? Você bate e fala, meu Deus, essa pessoa é tão vazia, não tem assunto, está sempre com os mesmos inimigos, os mesmos problemas. Aquelas pessoas, irmão, de anos, às vezes você não vê a pessoa há anos, não se encontra. E aí, meu irmão, como é que está a vida? Vazia, não tem nada novo para contar. O tempo passou e ela continua oca, rasa, superficial, porque a palavra caiu sobre os espinhos. E aí veio as questões da vida e sufocou. Estão mais preocupadas com o status, preocupadas com o que as pessoas vão pensar, vão achar, do que o que a palavra diz sobre ela. Lembra do jovem rico? Que ouviu Jesus, mas não abriu mão das riquezas? Quantas pessoas não abrem mão, talvez de um dia de trabalho, que ele pode fazer, para servir a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus? Talvez uma hora, gente, 30 minutos, para um devocional em família, para orarem juntos, para terem comunhão juntos. Cadê o discipulado radical? Quantas famílias estão se perdendo porque não tem mais o ato de comer junto, de falar de Jesus, abrir a Bíblia na mesa e falar, hoje vamos ler um livro, vamos ver um texto, vamos ver o que Deus tem para nós hoje, porque as coisas deste mundo estão sufocando o nosso tempo. Nós entregamos o nosso tempo, a nossa família toda para o diabo, para as coisas do mundo, para a internet. Os nossos filhos estão 24 horas com o celular na mão. Estão perdidos, vocês nem sabem muitas vezes que seus filhos estão vendo. Porque as coisas do mundo estão sufocando a semente, a palavra. E aí não gera raiz. Aí a gente quer que os nossos filhos crescem missionários, homens de Deus, sabe? Pessoas ávidas para estarem fortes e firmes diante das tempestades que o mundo traz, mas se não tem raiz. E alguém que diz amar a Deus, sabe aquela pessoa ama a Deus, mas está sempre correndo atrás de mais dinheiro, mais status, e mais coisas, e a gente vai substituindo Deus por coisas, gente. E a semente, que é a palavra de Deus, ela está aqui, disponível, mas os nossos corações estão se deixando levar pelas coisas do mundo. A Bíblia lida quando sobra tempo, assim, gente. A gente ora quando dá, e mesmo assim às vezes deitado, Senhor, eu vou falar com o Senhor aqui, porque já são meia-noite, daqui a pouco eu vou acordar, né, porque tem que trabalhar. Quando dá tempo. Que tipo de crente nós somos? Que tipo de discípulo nós queremos ser? Porque esse não é o discípulo de Jesus. Como eu disse, não é sermos perfeitos, mas é sermos instruídos por Deus, a fim de nós termos a capacidade pelo Espírito Santo de fazer um planejamento do nosso tempo e falar, Senhor, eu quero colocar o Senhor pelo menos aqui, ó. Porque eu já tirei o Senhor de tudo, mas pelo menos aqui, tem que encaixar aqui, Senhor, né? Para que haja, gente, misericórdia e Deus comece então a trilhar os nossos caminhos e a gente começar a viver como Deus quer. Para nós finalizarmos, versículo 7, é o versículo 7. E a outra caiu, versículo 8, perdão, 8. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Este é o solo que o Senhor quer encontrar aqui esta manhã. Aleluia. Onde estão os solos daqueles que abriram o seu coração para o Senhor esta manhã,
para ser transformado segundo a sua palavra e ser verdadeiramente um discípulo radical. Aleluia. Este solo é bom, é o coração transformado, gente, pelo Espírito Santo e que dá fruto. É este que, independente de quantas pessoas estejam, ele quer Deus. É aquele que ouve, que compreende a palavra e dá fruto. É este solo desse discípulo radical que Jesus quer encontrar aqui essa manhã. A característica de um discípulo radical diante desse solo, de uma terra boa, é aquele que não só ouve, mas é aquele que compreende, é aquele que é transformado e é aquele que dá fruto. Repita após mim: ouvir, compreender, ser transformado, ter um discipulado e frutificar. Quando a semente cai nesse solo, irmão João, significa que você vem tão desejoso de Deus que você não está só ouvindo a pastora Kelly pregando. Você está ouvindo que o Espírito Santo quer te instruir e quer te direcionar esta manhã. Você está com o seu ouvido, a sua mente, o seu coração aberto, para você não ser mais como você sempre foi até o dia de hoje. Para você deixar de praticar aquilo que desagrada ao Senhor até o dia de hoje. Você está entendendo que você está aqui não só para escutar, você está ouvindo, e ouvir significa eu estou absorvendo o que Deus está falando comigo, e a partir disso o Espírito Santo me dá compreensão da sua palavra, para eu trabalhar áreas da minha vida que por mim mesmo eu não consigo, para que a partir disso eu possa então ser transformado, permitir que a graça me transforma, que o Senhor me dê força para eu continuar essa jornada e não dar fruto em 100 por 1 e a 30, e onde Deus me levar, do jeito que Ele quer fazer, eu venho viver plenamente debaixo da vontade de Deus. Esse é o chamado de Deus para nós aqui esta manhã. O bom semeador saiu para semear. A palavra de Deus está sendo semeada hoje, aqui esta manhã. Qual é o solo que o Espírito Santo encontra aqui esta manhã? Será que é aqueles que se perderam no caminho? Será que são os espinhos nos pedregais da vida? Ou será que essa semente está caindo numa terra fértil, numa terra boa, onde as questões dessa vida não roubam Deus de você, não tira Deus da sua casa, da sua família? O discípulo radical é esse, que ouve a palavra, abre o coração, compreende a voz do Espírito e está disposto a permitir que o Espírito Santo transforme o seu coração em corações dadivosos, generosos, em corações que desejam se alimentar todos os dias de Deus. Esse é o chamado de Deus para nós hoje. A semente foi pregada, a semente foi semeada. Jesus está aqui. O semeador, ele está aqui. A semente é a palavra. O solo é o meu no seu coração. Tomara que o Espírito Santo no dia de hoje encontre o meu no seu coração como essa terra boa, que deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Mas sabe qual que é a coisa mais linda diante de tudo isso, de nos tornarmos um discípulo radical? Que não é por mim nem por você, é a graça dele em nós, é a força dele em nós, é a capacidade dele em nós, porque, gente, nós somos miseráveis. Por nós a gente não tem força nem para levantar da cama, sim ou não? Mas o objetivo de Deus é que você deseje, é encontrar alguém na brecha e falar: eu quero Deus, independente do que for falar. Gente, se preciso for, não tem problema, eu corro, eu pulo, não importa. Eu não quero saber quem está me olhando, eu quero é Deus, porque Ele é a força que eu preciso todos os dias, para dizer não para mim mesmo, para renunciar a carne, o mundo, a vaidade, tudo aquilo que me afasta do Senhor. Esse é o chamado de Deus para nós. Eu termino aqui. Essa é a voz de Deus para mim e para você. Onde estão os discípulos radicais aqui essa manhã? Onde estão os discípulos que permitem que essa palavra
frutos 100 por 1, a 30 por 1. Onde são os discípulos de Jesus? É um chamado do Espírito Santo para nós. É um chamado do Espírito Santo. Vem aqui, Maiara. Oh, Espírito Santo. Ser um discípulo exige de nós renúncia. Exige de nós pegar nossa cruz todos os dias. Exige de nós morrer todos os dias para nós mesmos. Exige de nós querer obedecer mesmo quando nós não queremos. Ser um discípulo radical significa Jesus. Ainda que me critique, ainda que vire nas costas, eu estou disposta a ouvir. Eu estou disposta a obedecer. Ainda quando a obediência não é o sentimento do meu coração, porque o meu coração me engana. O meu coração diz todo dia: não obedeça, porque não vai te dar prazer. O meu coração, o meu sentimento, os meus pensamentos dizem: eu não quero, mas conforme a tua palavra eu obedeço. Eu quero viver essa vida que o Senhor tem para mim. Eu desejo, eu desejo, eu desejo. Eu quero que você se coloque de pé esta manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Diante dessa palavra, eu quero fazer um apelo para você. Talvez você entrou aqui desesperado, sem perspectiva. Quem sabe você já bateu em tantas portas. Quem sabe você já viveu como um religioso em várias igrejas, com várias placas. E quem sabe tudo que você ouviu, ou muitas coisas que você ouviu, essa semente deixou de cair numa terra boa, que é o solo do seu coração, e começou a cair nos pedregais, à beira do caminho, nos espinhos. Quem sabe as coisas dessa vida roubou a paz de Cristo em você. Quem sabe a circunstância, pensamento, sentimento tirou de você o privilégio de ser chamado discípulo, discípula de Cristo. Quem sabe você paralisou-se no meio do caminho, diante das questões da vida. Mas o Senhor te trouxe aqui esta manhã para dizer: o semeador continua semeando. O semeador continua semeando. E Ele quer esta manhã, que através desta palavra, essa semente que foi plantada aqui, que a sua vida começa a dar fruto, através de uma transformação genuína do Espírito Santo, que não depende de você, depende dele. Ele só quer encontrar uma brecha. Ele só quer que você fale: Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor, do jeito que eu estou. Usa-me, fala comigo, transforma-me, para que eu me transforme nesse discípulo segundo a sua vontade. Quantos desejam isso? Levanta as suas mãos. Quantos desejam isso? Levanta as suas mãos. Eu desejo, eu desejo. Eu levanto as minhas duas mãos para os céus e eu digo: Senhor, eu desejo. Eu
Eu te transformo